Olá pessoal, aqui é a professora Bia e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os níveis de organização dos seres vivos. São muitos os fatores que a ecologia estuda para compreender as relações que existem entre os seres vivos e os meios em que eles vivem. Então, para facilitar esse estudo, nós costumamos organizar os seres vivos em níveis. Tá? Esses níveis, eles vão desde a estrutura mais simples e vai se abrangendo até chegar na estrutura mais abrangente, digamos assim. Então, existem vários níveis hierárquicos de organização dos seres vivos, que nós começamos primeiramente pelos átomos e terminamos na biosfera. Ok? Vamos comentar cada um desses níveis de organização. A começar, é claro, pelos átomos. O que é um átomo? O átomo nada mais é do que a unidade fundamental da matéria. É a menor fração capaz de identificar um elemento químico. Então, quando nós temos vários átomos com características semelhantes, nós dizemos que esses átomos pertencem ao mesmo elemento químico. E na natureza, nós vamos encontrar uma infinidade de elementos químicos diferentes, como o ferro, o hidrogênio, o oxigênio, o carbono, entre vários outros. Dentro de um átomo, nós ainda podemos encontrar estruturas menores ainda, que são os nêutrons, os prótons, que constituem o núcleo do átomo, e os elétrons, que orbitam em volta do núcleo. Ok? Um conjunto de átomos pode formar o que nós chamamos de moléculas. Então, as moléculas nada mais são do que um conjunto de átomos que forma uma substância. Essas moléculas, elas podem ser encontradas tanto dentro da estrutura celular quanto fora da célula. Então, nós vamos ter moléculas que vão estar interagindo diretamente com a organização dos seres vivos, multicelulares e unicelulares, e nós também vamos ter aquelas moléculas que vão estar atuando de forma extracelular, fora da célula, E nós vamos ter várias moléculas, vários exemplos de molécula. Aqui na tela, por exemplo, nós temos um exemplo da molécula de água, que é formada por dois elementos de hidrogênio e um elemento de oxigênio. E nós também vamos ter macromoléculas, moléculas extremamente grandes, extremamente complexas, que estou citando aqui, por exemplo, o nosso DNA. Além das moléculas, um conjunto de moléculas, na verdade, pode formar uma estrutura mais abrangente, que são as organelas. Então, as organelas, elas são conjuntos de moléculas que podem formar as organelas, elas são, na verdade, as organelas, elas são formadas por um conjunto de moléculas. E essas organelas, elas podem ser encontradas dentro do citoplasma das células e são responsáveis pelo metabolismo celular, pela sobrevivência da célula. Então aqui nós temos alguns exemplos de organelas, os ribossomos, responsáveis pela síntese proteica, as mitocôndrias, o complexo de Golgi, centríolos, lisossomos, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. Esses são alguns exemplos de organelas celulares. E é claro que nós também vamos encontrar outras organelas celulares em células específicas. Por exemplo, na célula vegetal nós vamos ter algumas organelas que não vamos ter na célula animal. Como aqui, por exemplo, o vacúolo do suco celular, que nós vamos encontrar apenas em células vegetais e não em células animais. Agora chegou a vez do próximo nível, que é a célula. Então, a célula é a menor unidade básica que define um ser vivo. Então, ela dá forma ao ser vivo. Em seres multicelulares, por exemplo, elas funcionam como se fossem os tijolinhos de construção que dão o formato do corpo dos seres vivos e também que mantém o metabolismo energético funcionando.
Nós vamos ter uma grande variedade de células, tanto na parte dos seres vivos multicelulares, quanto na parte dos seres vivos unicelulares, né? Aqui alguns exemplos de células de seres multicelulares. Nós temos aqui a célula do sangue, as hemácias, outra célula do sangue, que é o glóbulo branco, também chamado de linfócitos. Aqui o tecido epitelial, tecido muscular, células dos músculos. Aqui nós temos o neurônio, que é a célula que constitui o sistema nervoso. E aqui nós temos uma célula gameta, que é o espermatozoide, é a célula gameta masculina. Aqui dentro, aqui desse outro lado aqui, nós vamos ter, né, dois exemplos diferentes de células. Uma célula típica de animal e uma célula típica de vegetal. Reparem que o formato e até mesmo a presença de algumas organelas são diferentes, ok? Um conjunto de células organiza um tecido, tá? Então, quando nós temos várias células agrupadas e elas exercem uma mesma função, nós dizemos que nós temos um tecido. Então, dependendo da função e dependendo do formato dessas células, o tecido, obviamente, vai ter um formato e uma função diferente. Aqui nós temos alguns exemplos de tecido. Deste lado aqui, vocês estão vendo o tecido epitelial da epiderme da cebola, né? O tecido da epiderme da cebola. Então, é um tecido vegetal. Reparem no formato das células, no formato do núcleo. Tá? Aqui nós temos o tecido epitelial do ser humano. Aqui nós temos o tecido nervoso, o conjunto de neurônios, aqui vocês estão vendo, que formam o tecido nervoso, responsáveis por encaminhar as informações do nosso cérebro para as demais partes do corpo. O tecido muscular, olha só o formato do tecido muscular. O tecido ósseo. Aqui nós temos o tecido adiposo, que é a camada de gordura da nossa pele, né? E aqui... Opa! A coisinha. E aqui nós temos o tecido sanguíneo. Tá aparecendo essa faixa aqui embaixo, eu não consigo tirar, me perdoem. Mas aqui nós temos o tecido sanguíneo também, com um conjunto de hemácias. Um conjunto de tecidos que exercem a mesma função forma o que nós chamamos de órgão. Tá? Então, dependendo da função e do formato do tecido, nós também vamos ter, né, órgãos de formato e funções diferentes. Aqui nós temos o exemplo de um órgão humano, coração humano, né? Aqui nós temos uma raiz, que é um exemplo de órgão vegetal, uma cenoura, que é uma raiz. Aqui nós também temos um órgão de um vegetal, a folha responsável pela fotossíntese. Quando os órgãos se agrupam e exercem uma mesma função, nós dizemos que nós temos um sistema. Então aqui nós temos um exemplo do sistema esquelético de um coelho, com a função de sustentação, proteção, produção de células sanguíneas. E aqui nós temos um exemplo de sistema respiratório humano, responsável pela obtenção de gás oxigênio e liberação de gás carbônico do corpo. Quando nós temos vários sistemas trabalhando ao mesmo tempo, nós formamos o que chamamos de organismo ou também indivíduo. Organismo e indivíduo é a mesma coisa. Então, um organismo nada mais é do que um conjunto de sistemas. Tá? Quando você tem um conjunto de sistemas trabalhando junto, você forma um organismo. Então aqui nós temos um exemplo de organismo, um ser humano. Nós temos um outro exemplo de organismo, nesse caso aqui um organismo vegetal, uma árvore. E aqui um outro exemplo de organismo, que seria um animal, um coelho. Esses organismos podem ser organizados em espécie.
O que é uma espécie? Uma espécie nada mais é do que seres vivos com características anatômicas e fisiológicas semelhantes, tá? O que significa isso? Significa que seres vivos que têm uma aparência muito próxima e o corpo funciona de uma forma muito similar, nós dizemos que esses seres vivos pertencem a uma mesma espécie, tá? Então, quando esses seres vivos com características semelhantes podem se juntar e gerar descendentes, então você tem um macho e tem uma fêmea e ambos podem gerar descendentes, nós dizemos que eles pertencem a uma mesma espécie. Então, quando nós temos indivíduos da mesma espécie vivendo em um mesmo local, nós temos uma população. Então, o que é uma população? É um conjunto de indivíduos que pertencem a uma mesma espécie e convivem em uma mesma área. Então, aqui nós temos um exemplo de população de gramíneas, que são vegetais rasteiros, eles pertencem todos à mesma espécie, estão vivendo em um mesmo local. E aqui nós temos um outro exemplo de população de pinguins, né? Pinguins, animais que pertencem à mesma espécie e vivendo em um mesmo local. Quando nós temos um conjunto de populações diferentes vivendo em um mesmo local, nós dizemos que temos uma comunidade. Então, o que é a comunidade? É um conjunto de populações diferentes que habitam em uma mesma área. Então, aqui na figura aqui da tela, nós vamos ter várias populações, né? População de cachorro, de coelho, de roedores, felinos, aves, gramíneas, todos eles vivendo em uma mesma área. Então, nós temos aqui uma comunidade, ok? Quando essa comunidade interage com fatores abióticos, ou seja, quando nós temos várias comunidades em um ambiente interagindo com fatores como, por exemplo, água, ar, luz, terra, nós vamos ter um ecossistema. Então, o ecossistema nada mais é do que um conjunto formado pela comunidade, ou seja, fatores bióticos, né? Quando eu falo de bióticos, eu estou falando de fatores relacionados à vida, com fatores abióticos, né? O que são abióticos? São fatores que não estão relacionados à vida. São exemplos de fatores abióticos: água, solo, ar e luz, ok? E são exemplos de fatores bióticos todos os seres vivos. Aqui nós temos um exemplo de ecossistema, mostrando várias vegetações que são seres vivos, né? Várias populações de vegetais, população de onças, né? Felinos, né? Todos eles convivendo em uma mesma área com fatores abióticos como o solo, a luz, o ar e a água. E aqui também a mesma coisa, né? Só que agora é um exemplo de ecossistema marinho, onde vários seres vivos aquáticos, como os corais, anêmonas, peixes, tartarugas e entre outros, estão interagindo com a água, o solo, a luz e até mesmo, né, elementos de oxigênio diluídos aqui na água para eles poderem respirar. Então aqui nós temos um exemplo de ecossistema marinho, um conjunto de populações interagindo com fatores abióticos. E quando nós temos um conjunto de ecossistemas trabalhando todos ao mesmo tempo, nós vamos ter a biosfera, né? Então, o que é a biosfera terrestre? Ou seja, o nosso planeta. Nada mais é do que um conjunto de todos os ecossistemas existentes na Terra, ok? Então, pessoal, espero que tenham compreendido. A aula de hoje foi bem fácil, bem prática, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, ok? Até a próxima aula e tchau, tchau!